é interessante que até nos próximos textos ela fala sobre isso. Ela cita, por exemplo, lisonjeio, ela cita o pecado acariciado. Então, são tentações assim que precisa tomar esses cuidados e ele sabe como colocar, bem como o pastor falou. Ele sabe exatamente o que tenta cada um. E se nós, ao sabermos disso, gente, e se muitas vezes não sabemos por ter, às vezes alguém não tem uma maturidade espiritual para enxergar seus próprios defeitos, suas próprias quedas, porque normalmente o ser humano ele vai lá e quer se justificar. Não, isso aqui está tranquilo. Não, eu estou bem nisso daqui. E não é assim. Então a gente precisa reconhecer, e isso só uma maturidade espiritual, só esse exercício para poder enxergar. E aí é onde você vai buscar em Cristo essa força para sair mais forte disso, né? Talvez, Marcelo, a gente esteja falando para alguém que está tremendamente descontrolado no mundo do pecado. E tem muita gente assim. A gente que é pastor, a gente lida com muitas situações e a gente vê que as pessoas estão, às vezes, escravizadas pelo pecado. E ele foi assediado aos pouquinhos, ele foi, como diz a Nádia, né, foi mostrado uma luz, como se fosse uma luz, ele é um anjo, ele parece um anjo de luz. Ele foi criado um anjo de luz, e ele pode aparecer para você como um anjo de luz. Então, ele parece de maneira mais linda, mais bela possível, e a pessoa, sem perceber, hoje ele se encontra no emaranhado de correntes de aço, que ele não consegue mais escapar. Parece que ele se sente escravizado. É possível que eu esteja falando para alguém que esteja escravizado com o vício, por exemplo, do jogo, como eu mencionei, ou com o vício da pornografia, ou com o vício da sexualidade errada, ou o vício da bebida, o vício das drogas, seja lá qual vício que você está, ou de vício de jogos eletrônicos, tudo isso leva você a uma fragilidade tão grande que o inimigo depois fica rindo de você, porque você não consegue ler um texto da Bíblia, você não consegue orar mais, você não consegue cantar, você não consegue pregar o evangelho como você pregava antigamente, e isso demonstra que você está fraco, você está morrendo espiritualmente se já não estiver morto. E é possível que nesse momento a gente esteja falando com alguém que está desesperado, que acha que não tem mais solução à vida. Mas os próximos textos a seguir, não saia daí, porque os próximos textos a seguir vai te mostrar o segredo para você sair disso, não é verdade, Marcelo? Exatamente. E muitos, como o senhor disse, essa é uma questão muito importante, né? A questão espiritual é algo que não se pode brincar. E Satanás, ele não está muitas vezes preocupado com o que a pessoa está fazendo, isso ou aquilo, ele está preocupado quando ela abre os olhos, né? Porque, como o senhor disse, muitas vezes as pessoas elas estão até tristes porque não conseguem sair, não tem uma... E quando se clama a Deus, a Bíblia diz que ninguém não volta vazio, né? E muitas vezes, aí eu ia até te perguntar, pastor, fazer uma pergunta interessante, até que por conta dessas tentações e até um pouco mais onde nós nos aprofundamos, existe uma patologia que é chamada patologia como síndrome de Estocolmo, né? Onde a pessoa ela acaba se apaixonando pelo seu algoz. Então, ela acaba mais por medo, e isso acontece muito, e eu vejo hoje, muitas vezes nós fazemos isso, o ser humano ele faz isso em questão do pecado. E como a pessoa que já não enxerga mais, ela pode sair disso? Só através de um terceiro, só através de alguém para fazer ela enxergar, ou existe outra maneira? O que o senhor acha? Olha, o texto, tem um texto aqui anteriormente a esse, que ele fala assim, ó, a religião de Cristo, longe de ser causa de insanidade, é um de seus mais eficazes remédios, pois é um poderoso calmante dos nervos. Olha que coisa impressionante. Então, assim, quando você estiver sendo assediado e você está escravizado pelos seus desejos, pelas suas próprias pretensões carnais, você não consegue escapar, lembre-se que a religião de Cristo é um santo remédio. Esse remédio é Jesus Cristo na nossa vida.
Ele disse, ó, nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente estiver segurando nas mãos de Jesus, Nádia, Marcelo e amigos que estão participando conosco, com certeza a gente consegue sair das correntes malignas e dos nossos próprios desejos. Deus pode transformar o seu desejo carnal em um hábito, em um desejo espiritual. Amém?